Olá, esse é o meu primeiro vídeo. Eu vou fazer vídeos para mulheres porque eu pretendo compartilhar com você as palavras que Deus ministra ao meu coração. Esse primeiro vídeo, ele tem como tema Unidas em oração buscando uma resposta de Deus. O texto base, que foi a minha reflexão, está em Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao 20. Eu vou trazer um contexto para você entender do que se trata. Aqui, nesse capítulo, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, Daniel e seus amigos, eles eram judeus, né? Eles pertenciam ao povo de Israel, e o Nabucodonosor pegou aquele reinado, né? E levou cativo, então, Daniel e seus 3 amigos. Daniel, ele era um príncipe, e ele, então, foi ser servo do rei ali na Babilônia. Nesse contexto, o rei, ele teve um sonho, e aí ele acordou desse sonho, e aí ele falou assim para os seus súditos, né, para os seus servos, eu quero que você me conte o sonho e que você me revele o que significa. E aí ninguém entendeu nada, tipo, não, você tem que contar o sonho pra gente e te dizer o significado, né, isso é muito óbvio. Mas o rei não achou que isso era óbvio, o rei queria algo impossível. E aí ele falou assim, então o rei, né, falou, se ninguém conseguir contar pra mim o sonho que eu mesmo tive e dizer qual é o significado, vocês serão mortos. E Daniel, então, portanto, juntamente com seus amigos que serviam ali o rei, que eram servos do rei, então Daniel seria morto. E aí, o soldado, o guarda, veio para matá-los. Eu vou só ler o versículo 14, para a gente entender, né, o contexto. Quando Arioque, comandante do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei e de imediato pediu mais um tempo para comunicar o significado do sonho. Então esse é o contexto, tá certo? Então o rei teve um sonho, queria que as pessoas dissessem para ele qual era o sonho que ele teve e revelasse o significado do sonho que ele teve. E se ninguém conseguisse fazer, todos seriam mortos. Daniel, então, quando veio o oficial para executar a ordem do rei, Daniel foi pedir mais um tempo, e aí é que começa o nosso texto de hoje, né? Que o primeiro item é a unidade em tempos de crise. Todas nós precisamos ter amigas. Eu sempre falo que Deus me colocou juntamente com as amigas dele. Por que eu falo isso? Porque é o meu pedido de oração, né? Minha oração é, Senhor, eu quero ser amiga das tuas amigas. Eu quero ter amizades de mulheres que andam contigo. Eu não quero ter amizade com qualquer mulher, né? Eu quero ter amizade com as tuas amigas. E Daniel, ele tinha amigos que eram amigos de Deus, né? Olha que coisa mais linda. Então, o que aconteceu aqui? Daniel, quando nós estamos passando por um tempo de crise, nós precisamos ter alguém para buscar. Hoje em dia, nós vivemos num mundo na qual as pessoas, elas querem, as pessoas são muito sozinhas, elas têm muito medo, né, do que pode acontecer, de abrir a sua vida, de se expor e tal. Ela só quer contar a parte que é bonita, ela não quer falar nada do que é difícil. Ou então nós também temos amizades rasas, aquela amizade quase que de elevador, e você entra pro seu vizinho e fala, bom dia, como vai você? Minha criança cresceu, né? Amizades rasas, colegas, pessoas conhecidas. E obviamente que nem todas que estão ao nosso redor são nossas amigas, não é verdade? Mas nós precisamos ter amigas de Deus para que possamos dividir um momento de crise, para que nós possamos ter um acalento, para que nós possamos ter alguém para nos ajudar. E vamos ler então o versículo base desse meu momento com Deus. Em seguida, versículo 17 de Daniel 2. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos. Ele contou para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Então, nós precisamos ter pessoas para contar, né? Às vezes um problema de doença, às vezes um problema conjugal, às vezes um problema com o filho, às vezes um problema profissional, às vezes um problema seu, pessoal, às vezes um problema de vizinhança, enfim, em todos toda a nossa roda da vida, né? As diversas áreas da nossa vida nós podemos ter problemas e nós precisamos ter com quem contar. Busque pessoas confiáveis, busque pessoas que não sejam aquelas pessoas as desesperadas, sabe assim, que você conta, por exemplo, se os amigos de Daniel fossem desesperados. Daniel falou, vamos ter que orar porque senão a gente vai ser morto. Meu Deus, não, nem adianta, porque nós vamos morrer, ele vai morrer, ele é sanguinário, ele é mau, tal. Também nós não podemos contar com aquelas pessoas que são paz e amor o tempo todo. Não, o positivista, sabe assim, que é muito bom a gente ter pessoas assim, né, mas não, tem momentos para ser, né, então de repente você vai contar pra sua amiga e ela fala, não amiga, relaxa.
Imagina isso daí, ó. Aí o amigo aqui, se fosse no caso, né, Daniel aqui, por exemplo, o Ananias. Não, ó, Daniel, relaxa. Isso daí ele dormiu amanhã, ele vai esquecer. E não, imagina, ele não vai matar ninguém. Ele é bom, imagina, nós estamos em alta conta, né? Afinal, nós somos um dos mais capazes dentro desse reino, conforme o texto de Daniel 1 nos ensina. Ou então, poderia ser aquela pessoa maledicente, que você vai contar um problema e a pessoa começa, não, mas é assim mesmo, Nabucodonosor é assim mesmo, ele é ruim, ele é sanguinário, ele é mau, meu Deus, que pessoa, né? E aí começa só a falar mal. Não, busque amigas de Deus, pessoas confiáveis, pessoas que vão ouvir o teu problema e vai guardar, que ela vai reter, mas que ela vai te ajudar, entende? Pessoas confiáveis, que passam confiança, que saibam guardar segredos. Existem coisas que a gente conta pra alguém, tudo bem se ela contar pra todo mundo, não tem problema. Mas existem coisas na nossa vida que você precisa de uma amiga que ela vai guardar segredo daquilo, que você não quer que ela chegue aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais dela e pá, coloque na primeira página, lá nos stories, que ela faça no feed. Olha, Nabucodonosor vai matar quem não... Não! Busque as amigas de Deus. Seja você uma das amigas de Deus para que você tenha, que você seja essa pessoa que demonstre confiança. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo? O segundo ponto é o poder da intercessão coletiva. Lógico que existe o poder da intercessão, que é a minha e outra. Não seja você aquela pessoa que pede oração para todo mundo, que conta para todo mundo, e você não faz a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que pagar a sua parte, você tem que fazer. Mas o coletivo é muito melhor. Vamos ver o que diz sobre o poder da intercessão coletiva nesse versículo? Versículo 18. Versículo 18 diz assim, pediu, quem que pediu? Daniel. Para quem? Para os seus amigos. Daniel pediu aos seus amigos que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Existem momentos da nossa vida que são tão difíceis que o que nos resta fazer que não tem solução ou não tem direcionamento, né? Às vezes você está diante de uma situação na qual você não sabe para onde ir, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você processa ou se você não processa, se você desiste ou se você continua, né? Não sei, né? Diagnósticos, né? Eu vou atrás de outros diagnósticos ou eu vou ter esse porque ele é do Albert Einstein e é a sumidade em pessoa, né? Não sei. Eu sei que diante dos nossos problemas, nós levamos, então, número 1, você divide, você compartilha o seu problema, compartilha com a sua dificuldade, com a sua amiga. E segundo, as duas, orem a Deus. Né? Porque aqui ele pediu, primeiro, para que Deus tenha misericórdia deles. E segundo, para que suplicasse, para que Deus o quê? Revelasse. Mas aqui poderia para que curasse. Mas aqui poderia para que os livrasse. Para que desse direção. Para falar para eles para onde que eles iriam. Né? Então, necessitamos de mulheres de oração. Mulheres que buscam a Deus conjuntamente para que a resposta venha. Você não precisa lutar sozinha, você não precisa ser a guerreira sozinha, você não precisa se vestir da Mulher Maravilha, né? A super mulher, a mulher que poderosa, tal. É lindo tudo isso. Mas, queridas, nós precisamos sermos mulheres de verdade. E a mulher de verdade também tem o seu dia mal. A mulher de verdade trabalha, estuda, ela tem multifunções, mas ela precisa de alguém para dividir, né? Para compartilhar. Nós precisamos, eu e você precisamos de alguém que seja o ombro, né? Para que a gente lute na oração conjuntamente. E assim como Daniel. Número 3, que está no versículo 19. O número 3, ele diz a respeito de que Deus responde à oração conjunta. Ele responde a tua? Sozinha responde. Ele responde a tua com o teu marido? Ele responde. Mas ele também responde, e aqui o que eu quero trazer não é a oração, é uma oração com uma amiga. Que você tenha parceiras de oração. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Vamos lá no versículo 19, versículo 19 de Daniel 2. Naquela noite o segredo foi revelado. A Daniel numa visão. Então Deus mostrou para Daniel e trouxe ali tudo que o Nabucodonosor sonhou. Deus mostrou para Daniel e trouxe a revelação. Então Daniel louvou a Deus dos céus. Eu não vou ler a parte do louvor, é uma oração linda, maravilhosa, trazendo a profundeza, né, as profundezas do nosso Pai, que é dono de todo esse universo, que sabe o presente, passado e o futuro, que ouve o que eu e você não ouvimos, que sabe o que eu e você não sabemos. Entende? E Deus respondeu. Ele respondeu na mesma noite,
Pode ser que a oração conjunta, sua e da sua irmã, venha no mesmo dia. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore, mas ela vem. Não existe oração não respondida. Ou melhor, até existe. Existe oração não respondida porque ela não foi feita. Entendeu? Se você orar, e você não precisa, e eu quero trazer aqui também a respeito disso, porque eu vejo muitas pessoas, né, e eu converso muito com elas, e muitas acham que a oração ela tem que ser algo, olha, eu tenho que entrar no quarto e falar palavras difíceis. Não, não, e eu falo pra você o que eu falo pra elas, não. Deus responde a oração que é feita no seu banheiro. Deus responde a oração que você está lavando louça. Deus responde a oração que você está no intervalo do teu trabalho e você está trabalhando, tua mente vagou e você ali, Senhor, né? Pai, eu tô aqui e tal. Ele responde a oração que é feita no carro. Ele responde a oração que é feita de frente pro espelho. Apenas ore. Não coloque Deus numa caixinha. Ou não coloque Deus como se ele fosse ultra exigente. A linguagem de Deus é o obedecer. Se você o obedece, entende? Ore e busque. O meu desejo com essa palavra é que eu e você possamos ter amigas de oração. Aquelas amigas que você conta pra ela o seu problema e ela fala, calma aí, amiga. Calma aí que nós vamos batalhar aqui junto. Nós vamos batalhar na oração, nós vamos batalhar no jejum, nós vamos batalhar na intercessão, na madrugada, enfim, eu não sei como é que você e sua amiga vão estabelecer essa intercessão. Eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus nos diz que ele foi aos seus amigos, contou aos seus amigos, deu uma direção para os amigos, nós vamos orar e Deus vai responder. E Deus respondeu. E a certeza é essa, que eu e você tenhamos, é que Deus ele responde toda a oração feita. Não significa que nós vamos vivenciar essas orações respondidas. Porque nós não somos melhores do que os heróis da fé. Porque muitos deles se foram. Abraão, ele teve uma promessa. Abraão, ele teve a seguinte promessa, que você será pai de uma multidão. Olhe para as estrelas do céu. Você não pode contar, olhe para a areia. Você não pode contar, é assim será a tua descendência. Mas quando Abraão faleceu, Abraão tinha o seu filho Isaac, tinha o seu outro filho com Agar. Ele tinha ali esses filhos. Ele não tinha uma multidão, ele não tinha 10 filhos, 50 filhos, 100 filhos no dia que ele morreu. Mas até os dias de hoje nós podemos ver a nação de Israel como descendente de Abraão. Ele não está aqui em 2024 para ver. Ele não viveu para viver todas as promessas de Deus cumpridas. Mas ele tinha certeza de que Deus é um Deus geracional e ele cumpre a sua palavra. E eu e você precisamos entender isso. Que muitas vezes as nossas orações elas podem ser respondidas de imediato. Mas elas podem ser respondidas futuramente. E às vezes elas podem ser respondidas e nós nem estamos aqui para vivenciá-las. Mas Deus irá responder. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não volta atrás. Ele não é como eu e você que fala que vai e acontece alguma coisa e não vai. Ele não é como eu e você que acontece, pegamos um trânsito e era para estar às 9, chegamos 9h30, 10. Ele não chega atrasado. Ele chega pontual. Ele é pontual. Ele vem na hora certa. Ele vem no momento certo que você precisa. Então guarde isso no seu coração. Busque alguém, busque uma amiga de confiança, que seja amiga de Deus, que seja uma mulher de Deus, que ore. Ela não precisa ser aquela espiritual que você conversa com ela e sai fogo, chama. Não. Ela é uma mulher comum. Às vezes, uma mulher que às vezes mal sabe falar, às vezes não sabe usar rede social, às vezes é desconhecida por muitos, mas é uma mulher de oração. Busque uma amiga de oração. Tenha essa pessoa para que você divida e você compartilhe com ela os seus problemas e ela fale, vamos buscar a Deus. E as duas buscam e o Senhor responde. Essa é a minha palavra nesse dia, é aquilo que Deus colocou no meu coração, é aquilo que ao ler, eu já li tantas vezes, mas isso me saltou os olhos nessa manhã. Que você seja abençoada, que você tenha boas amigas, que você seja também amiga de alguém. Para ser essa mulher que ajuda a outra mulher a se levantar, ajuda essa mulher a ser forte, impulsione, que você seja essa mulher. Que não sejamos aquelas mulheres que arrumam intriga entre si, mas que nós sejamos amigas de Deus e possamos ser amigas das amigas de Deus e buscarmos juntas, coletivamente, o nosso Pai, que a resposta virá. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.